Olá, bem-vindos ao Entre Amigos, um local onde estudamos sobre o amor de Deus. Hoje temos um tema intrigante, um tema muda um pouco a direção do que a gente já vem estudando nas lições anteriores sobre o livro de Isaías. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. É uma forma de você fazer um trabalho missionário e nos auxiliar também para a propagação da palavra de Deus. Hoje o tema da lição ele vem nos dizendo, falando sobre o príncipe da paz, né? Mudando um pouco aquela rotina, aquele enfoque sobre as penas, sobre a violação e a consequência de algo que traz esperança para o povo de Deus e também escrito na Bíblia nos traz esperança para os nossos dias, né? É interessante que vivemos num contexto mundial hoje, e não só hoje, mas desde há muitos e muitos anos, em que o mundo todo ele busca, como a ouro, a paz. E nós vemos que isso nunca acontece integralmente, né? A lição vem nos trazendo um dado estatístico muito interessante de que se a partir do momento que a história terrestre ela passa a ser escrita, né? Ela passa a ser, na verdade, catalogada, somando todo esse tempo até hoje, apenas 8% do tempo da Terra foi de completa paz, né? Para nós vermos como o fator paz é muito caro, né? É muito almejado pela humanidade. A grande questão, né, João e Pitu, a grande questão é que nós muitas vezes buscamos esse objetivo da paz através de meios que, infelizmente, se mostrarão no futuro muito próximo ineficazes, né? Tem duas histórias bem interessantes aqui. Uma é do Dr. Robert Oppenheimer, que ele foi um supervisor para a criação da primeira bomba atômica, né? E ele se reuniu, ele foi chamado diante de um comitê do Congresso dos Estados Unidos e perguntaram a ele se havia alguma defesa contra a arma que acabava de ser criada, né? E ele diz, abrindo aspas, certamente respondeu o físico, ela é. Isso, diante do silêncio do público, ele disse, a paz. Ou querendo dizer, olha, o que nós criamos aqui foi uma arma de destruição, mas com a ameaça dessa arma de destruição, a gente vai conseguir construir a paz. Esse foi o raciocínio dele, mas é um raciocínio que a gente vê no mundo, ou seja, a demonstração de poder ofensivo para uma linha de raciocínio seria capaz de produzir a paz, porque ela desperta o temor dos países um mexerem com os outros. Então, com essa introdução, eu gostaria de passar a bola para vocês aí, contar um pouco mais agora diretamente sobre a lição dessa semana. Sim, obrigado pela introdução. A paz é algo bem importante e é algo que o povo de Israel não desfrutava muito. E essa época que estamos agora aqui do povo de Israel, que é na tribo de Judá, mais especificamente que vem na época de Isaías. Então, para dar um contexto um pouquinho histórico e dar um resumão das duas últimas semanas, porque essa semana se encaixa com as outras duas. Lembre-se que Judá estava separada de todo Israel. Então, Israel do norte, que eram as 11 tribos restantes, estavam contra Judá, porque eles se separaram. E também houve rumores de guerra perante o povo da Síria e Israel que queriam atacar Judá. O rei Acaz ficou com medo, foi lá, pediu ajuda do rei da Assíria para poder se defender. E, em vez de ouvir o profeta Isaías, que falou que não, você não precisa, temos aqui esperança, Deus está nos falando, e deu a profecia, inclusive, com os filhos de Isaías. Ele não quis. Ele foi com suborno, né, pagou o rei, e aí ele foi, e daí conseguiu trazer, supostamente, paz. Só que o que acontece dessa forma? Quando isso acontece, o povo está indo contra a vontade de Deus.
E Deus usa esses eventos como para castigar, como para julgar. Então, ele permite que isso aconteça. Uma, porque nós temos livre-arbítrio. Se não tivéssemos livre-arbítrio, a gente não seria o povo que seríamos, não seríamos seres humanos como Deus quis que fôssemos, porque não poderíamos amá-lo de uma forma livremente. Então, dessa forma, ele permite que o povo, os seus líderes, façam o que eles quisessem. E só que chega a certo momento que daí já tem um limite, que é quando Deus permite certo castigo. E o que Deus permitiu é que esse povo, então, fosse julgado pelo povo que eles achavam que fosse os seus libertadores, que eram os assírios. E aí que entra Isaías, porque Isaías é um profeta, como eu já disse, especial, um cara erudito que escreve poemas e tal, que para mim sempre foi confuso, mas esses estudos estão esclarecendo um pouco mais, porque temos o lado histórico dos eventos que está acontecendo com o povo de Israel e o lado de Isaías que vem com os sonhos, né, com inspiração divina, explicando, gente, vocês são o povo escolhido e há esperança, vai ter paz, vocês vão sair da escuridão e vai ter a luz. Só que a promessa que Isaías dá é que vai ser o filho vindo da virgem, que vai ser, né, a criança que vai vir mais para frente. E só que nisso, como seres humanos, a gente quer respostas imediatas. Eu quero sentir agora, porque quando ele falava, não, vai vir um cara aqui que vai poder te salvar. Então, sempre o povo achava, vai vir um grande general, que vai vir com um exército e libertar todo mundo. Mas a gente vê que não é isso que acontece. E Isaías, mais uma vez, vem, né, falando, gente, vocês vão ser castigados. Mas nessas promessas de castigo e de julgamento, ele sempre coloca uma promessa ou, né, coloca uma esperança dentro disso. E a esperança são as profecias que ele dá, que é o que a gente está estudando essa semana, né, João? Eu acho interessante que você falou, Pitu, uma coisa sobre o caráter de Deus, né? Você disse, Deus permitiu que isso aconteceu, aquilo. Isso é muito importante, porque é diferente de Deus causar as coisas, né? Deus falar, vou te dar uma lição, vou mandar os assírios, né? Ou uma coisa mais atual hoje, que foi até perguntado uma vez, uma lição em Tino, será que Deus causou o coronavírus? Então, não vamos entrar nesse detalhe, mas o caráter de Deus é, Deus quer o bem para as pessoas, né? Deus quer que a gente o siga, mas é como você disse, nós somos criados livres e Deus tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. E a forma mais arriscada de amar é essa, né? Você dá liberdade, porque o amor liberta, mas o amor também te coloca no risco de rejeição. E o povo de Israel tinha rejeitado completamente a Deus, certo? E aí Deus manda os profetas, né? Numa época, como você disse, onde já tinham acontecido várias promessas, né? Davi tinha tido o trono dele, o templo tinha sido construído. Se voltássemos mais para trás ainda, Moisés libertou o povo, deu os 10 mandamentos. Quer dizer, Deus vem tentando por intermédio de seres humanos, trazer o povo de Deus para um lugar onde eles vão ser realmente representantes de Deus. E eles sempre falham, sempre falham. Então chegou num ponto aqui que Isaías começou a perceber, através das visões, que a única maneira de resolver o problema do pecado é realmente uma intervenção divina. Né? Porque como você disse, se a gente ler o capítulo 7, diz lá que um filho viria, e esse filho chamaria Deus conosco. Aí no capítulo 8, se você não prestar atenção, você se confunde. Você fala, mas Isaías não teve um filho? Mas ele teve um filho. Mas esse filho não foi chamado Emanuel. Ele foi chamado o quê? Um remanescente, ele foi chamado o quê? Rápido despojo, presa segura. Ou seja, a Síria vai conquistar a Síria e Israel rapidamente, né? Então existe essa interpolação toda de julgamento e esperança que vai mostrando o caminho que Deus vai trabalhar. E Deus vai trabalhar independente do que nós formos fazer, né? Se a gente olhar os capítulos dessa lição, são bem longos, eu aconselharia o pessoal que vai assistir a ler os capítulos todos. Não são muitos textos, mas você tem que passar um certo tempo. Mas o que é interessante é que você vê uma alternação entre o capítulo 9, 10, 11 e 12. Em um momento, há um julgamento. E logo em seguida, há uma promessa, há uma esperança. E é assim que Deus faz com a gente. Ele quer que a gente se volte para Ele para ser salvo. Então, eu vou ler alguns textos aqui para vocês, olha. Começando aqui no capítulo 9, verso 1. Diz aqui, contudo, não haverá mais escuridão. E aí, pulando para o 2, está dizendo, o povo que caminha em trevas viu uma grande luz. Quer dizer, é o tema do Gênesis. Se você olhar, tinha escuridão e Deus fez luz. Tinha caos e Deus criou ordem. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Era uma época totalmente de trevas, onde eles estavam confiando, se olhar no capítulo 8, estavam confiando em médiums, estavam confiando em coisas ocultas.
E Deus falou, isso não vai dar certo, eu vou resolver do meu jeito. E o que ele faz? Ele manda o quê? Ele diz aqui, como disse lá a mulher, a virgem conceberia um filho, aqui complementa essa história, dizendo aqui, ó, onde que está isso aí? Aqui, porque o menino, verso 6, 9 e 6, porque o menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo será sobre os seus ombros. Até aqui você poderia pensar, talvez fosse o rei Ezequias que estava falando. Mas se você continuar, você vê que não tem como ser. Porque está dizendo aqui, ele foi maravilhoso conselheiro. Ele foi chamado Deus poderoso, Pai eterno. Quer dizer, não poderia ser um ser humano, né? Mas o que é mais bonito é o que esse príncipe da paz faria. Olha aqui, ó, no verso 5. Toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida de sangue serão queimados como lenha no fogo. Ou seja, não vai precisar ter guerra mais. Por quê? Porque Deus vai resolver o problema da paz do jeito dele. E como que ele resolve? Ele vem e morre numa cruz. E para piorar, ele morre crucificado pelos romanos, mas amando do povo de Deus. Quer dizer, é uma coisa tão constrangedora que isso grava no coração das pessoas que a lei de Deus é amor, porque ele se sacrificou em última instância. Tem vários textos que a gente poderia ler aqui. Para mim, o meu favorito, que inclusive é o favorito do meu filho aqui, ó, diz aqui, no ramo de Jessé, no capítulo 11, rapidamente, que a gente já está com o tempo alongado, mas diz aqui, ó, com suas palavras, como se fosse um cajado, esse filho ferirá, com o sopro da terra, matará os ímpios. Ou seja, o rei da Síria, o rei da Israel, todos esses ímpios. Não vai matar com espada, vai matar com o sopro da sua boca. Aí, o sopro, o que você lembra? Deus criando o mundo. Não foi com o sopro que ele criou o mundo, não foi com o sopro que ele abaixou as águas do dilúvio. Aí Jesus vem, o que ele faz? Com as palavras dele, com as palavras de misericórdia, com as palavras de condenação quando vinha injustiça. Ele acabou com todos a justiça. E é o que ele faz aqui. A retidão será a faixa de seu peito. Agora, olha que interessante como é que o mundo vai ser quando Jesus voltar. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. E o bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos. E uma criança os guiará. Imagine uma criança guiando o leão, né? E olha aqui, ó. A criança brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Né? Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo nome, em todo o meu santo monte. Então é um chamado, gente, para a gente tentar debulhar esses textos históricos, porque, na verdade, o problema do ser humano é sempre o mesmo. A gente se afasta de Deus e a gente quer resolver os problemas do nosso próprio jeito. Né? Você vê essa história do Alfred Nobel aí que o Rony falou no começo. Um cara inteligentíssimo, desenvolveu a dinamite, ficou rico. Aí depois ele viu que a vida dele não tinha sentido. Aí ele deu 90% do dinheiro dele para criar essa instituição do Prêmio Nobel. Quer dizer, todos nós temos algo grande para fazer em nome de Deus, mas a gente tem que se entregar e confiar, né? Então eu queria, para terminar a minha parte, eu queria falar o que diz aqui. Depois que Jesus veio, né, nós temos um privilégio que esse povo não teve. A gente viu como que Deus agiu e como que esse príncipe da paz redimiu a situação. E Isaías diz aqui no verso 12, eu quero terminar aqui, ele diz assim, ó, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. Então, para que nós possamos ter confiança em Deus, para que Ele possa fazer o que a gente não pode fazer por nós, que é nos salvar de nós mesmos. Porque o problema não é o coronavírus, o problema não é a Rússia, o problema não é a China, o problema não é a Síria, o problema é o nosso coração. Porque nós criamos as bombas atômicas, nós que levantamos a espada um com o outro. Então, que Deus possa nos guiar, nos abençoar e que a gente possa abrir os olhos e ver o trabalho maravilhoso que Deus está fazendo, não só no mundo, não só na Síria, não só nas coisas grandes, mas no nosso coração e na nossa vida, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa cada vez mais pedir a orientação do Espírito para discernir as verdades espirituais que estão nesses textos aqui, né? E João? Vamos orar? Vamos orar. Querido Senhor, obrigado por mais esse estudo, que o Senhor possa nos encher do conhecimento da palavra de Deus, Pai. Que o Seu Espírito possa nos guiar na verdade e que a gente possa sentir esperança de que o Senhor é um Deus que se importa conosco. O Senhor manda julgamento, mas o Senhor não manda só um julgamento, o Senhor manda esperança. E a esperança nada mais é do que o Seu próprio Filho Jesus, que se doou por nós na cruz e deu o que mais precioso o Senhor tinha, que era o Seu Filho unigênito. Que a gente possa, Senhor, aprender a confiar em Ti e lembrar que o Senhor é a nossa salvação. Que nós possamos colocar a nossa confiança em Ti
e não temer nesses momentos da vida que estão tão complicados agora. Que o Senhor possa abençoar cada um que esteja assistindo essa lição e que possamos continuar aprendendo mais de Ti nesses estudos. Em nome de Jesus, amém.